Olá, prezados alunos. Vamos conversar um pouco mais sobre uma nova disciplina. Agora vamos falar de filosofia, uma disciplina muito importante para o curso de teologia. E a nossa filosofia vai tratar tanto da filosofia da religião como da filosofia geral. Mas antes de tudo, vamos entender o que é essa questão da filosofia. O que é a filosofia, né? Muitos perguntam, muitos acham uma disciplina como um bicho de sete cabeças, mas nós vamos lá verificar melhor o que é isso. Então, para começar, podemos dizer o seguinte: a filosofia é uma forma de pensar sobre a vida. Então, os filósofos sempre se debruçaram sobre os grandes sentidos, em busca dos grandes do sentido para a vida e também ao conhecimento dos detalhes dessa vida, né? Por exemplo, isso aí é muito importante. Como ela surgiu, de que jeito que ela é, porque as coisas são da maneira que são. Então, no primeiro momento não foi a ciência que começou a discutir isso, foi a filosofia, nem tampouco a teologia, né? Mas como dissemos, existem outras formas de pensar sobre a vida, não só a filosofia. Por exemplo, a forma científica de pensar sobre a vida. Então ela busca, o que a ciência busca, né? A forma científica, busca a vida de uma forma científica, tentando conhecer as regras que estabelecem as coisas, as leis que governam todos os fenômenos, entendeu? Como funciona naturalmente a vida, né? Porque a vida, ela na realidade tem a sua dimensão filosófica, a sua dimensão religiosa, e vamos falar assim, mais para frente vocês vão verificar que tem uma dimensão que nós conhecemos como metafísica, né? Da vida. Então mas a ciência trata do natural, a ciência trata daquilo que você tecnicamente, usando os métodos científicos, pode elucidar, né? E também tem a forma teológica de pensar sobre a vida. Essa forma teológica de pensar sobre a vida, pensa a vida a partir da fé. Não é? A teologia e fé estão estritamente relacionados. Então, o pensar teológico procura entender a vida a partir de Deus e sua revelação. Então, diferente um pouco da teologia, diferente um pouco da filosofia, que também fala sobre Deus, também fala sobre religião, né? O pensar teológico enfatiza o que Deus quer que o ser humano seja. Então, filosofia em geral pensa sobre a vida, a ciência pensa sobre a vida e a teologia pensa sobre a vida em aspecto mais relacionado à fé, à revelação, à experiência religiosa. Mas e a filosofia enfatiza o que quando ela pensa sobre a vida, né? Podemos dizer o seguinte: ela é a forma de pensar que se ocupa sobre os problemas mais importantes da vida, os mais profundos, os mais importantes. E ela vai fazer perguntas e vai pesquisar e o filósofo vai refletir sobre essas coisas fundantes da vida, não no sentido religioso, mas no sentido filosófico, de inquirir, fazer perguntas, de observar as coisas e de procurar compreendê-las. É assim que nós começamos a falar da nossa disciplina, ok? Como já dissemos, a filosofia é uma forma de pensar que se ocupa sobre os problemas mais importantes da vida. Enquanto o cientista pensa a partir da experiência e um teólogo a partir da revelação divina, um filósofo pensa a partir do encanto. Esse é um detalhe que define o pensar filosófico sobre a vida. A vida como um todo aqui, não é só a vida biológica, a vida como um fenômeno natural, a vida que existe em todos os seres vivos, né? É bom entender isso. A filosofia busca resposta para as perguntas que são feitas.
O pensar filosófico nasce então de uma experiência de se maravilhar, né? Com as observação, com alguns aspectos da vida. Observa-se a vida e se maravilha com algum aspecto da vida. Nasce de um olhar diferente para as coisas do dia a dia. Então existe tudo aquilo que nós chamamos que é o costumeiro, mas o filósofo procura aquilo que é diferente. A partir desse olhar maravilhado para a vida, a filosofia constrói conceitos que tentam explicar a vida, que é exatamente o que o conceito, de fato, procura fazer. Conceitos que procuram encantar outras pessoas, com o mesmo encanto a partir do qual nasce a reflexão filosófica. Todo o processo de perguntas, de responder, de dialogar, não é? De fazer, de construir relações com as coisas, a fim de compreender melhor o que a coisa é. Quando pensa sobre algum aspecto da vida, a pessoa que filosofa também realiza uma conversa, um diálogo, como eu já falei. A filosofia é uma forma de pensar que se realiza no diálogo entre os vários olhares que podem ser aplicados a alguma coisa. Dialoga com o olhar científico e seus cálculos, provas, evidências e leis. Dialoga com o olhar teológico e sua fé em Deus e estudo da revelação divina. Dialoga com o saber do senso comum, que é do dia a dia das pessoas, que é o saber baseado na prática e nos relacionamentos cotidianos. E especialmente a filosofia dialoga com a própria filosofia. Ou seja, pessoas que fazem filosofia gostam de dialogar com outras pessoas que já fizeram e com pessoas que ainda fazem filosofia. Esse é o primeiro aspecto que nós gostaríamos de falar da filosofia. E depois vamos também acrescentar mais detalhes sobre isso. Mas uma coisa importante que você que vai estudar essa disciplina é ler o texto. O nosso primeiro texto, na primeira aula, é um texto que se diz A Filosofia e o Filosofar. Tá? Leia os textos, marque bem. A leitura deve ser uma leitura para percepção dos pontos interessantes, dos conceitos apresentados, das ideias apresentadas, para você tirar o máximo proveito. Então, nessa primeira aula, você vai aprender como a filosofia, o que é a filosofia, o que ela faz, né? É uma descrição e uma tarefa da filosofia, você vai aprender. Você vai também poder perceber que tipo de pensamento realiza uma pessoa que gosta de filosofar, né? Que tipo de pensamento ela realiza. Você vai poder também perceber e estudar alguns fatos interessantes, né? As opções que definem a estrutura e o conteúdo de um estudo de filosofia e desse estudo de filosofia. Você vai também entrar em contato com algo muito interessante, que é um pensamento que é chamado metafísico. E aqui o professor vai falar também no texto de um pensamento que é conhecido pós-metafísico. São detalhes muito importantes que eu gostaria que você não deixasse passar à parte. E a dúvida que você tiver, você pode entrar em contato conosco, não é? Você pode entrar pelos meios da disciplina. Toda disciplina tem um ambiente onde você pode dialogar com o seu professor. Lá nós temos os avisos, nós temos os fóruns, especialmente os fóruns de perguntas, tem fórum de notícias. Você escreve e nós responderemos para você, dialogaremos com você. Como eu gostaria de afirmar, o curso é feito de textos, leituras e também de vídeos como esse que eu estou falando com vocês. Mas os vídeos, eles não vão ser a aula dada. O vídeo, ele é uma introdução, afirmação de pontos importantes sobre a matéria e a orientação para você pesquisar melhor o texto.
mas na matéria também, o estudo da disciplina, existe essa interação entre você e o professor. Você precisa usar isso. Lá vai ter fóruns onde você coloca as suas dúvidas, onde os seus amigos da disciplina, outros alunos colocaram as dúvidas, faremos ali um diálogo, vamos responder isso. Caso tenha necessidade, se fazem chats, né, de discussão ao vivo, fazemos outro tipo de exercício para a compreensão do texto, que nós chamamos de, no Moodle, né, que é essa plataforma de estudo da sua disciplina, de Wiki. Né? O Wiki é uma forma de você editar o texto de outro amigo teu que escreveu. Por exemplo, você dar a sua opinião sobre um determinado assunto daqui da matéria de filosofia, a primeira aula, e um aluno, seu amigo, ele pode editar acrescentando tanto o dele, o seu, como do professor. É uma forma da gente compreender melhor a disciplina. Então, em momentos agora para frente, nós vamos falar de alguns pontos mais importantes e explicar para vocês e dialogar com vocês para que vocês tenham já isso fixado para o estudo do texto. Então, vamos dar boa aula para você. No próximo vídeo a gente conversa um pouquinho mais.